Campo Afora Podcast. Oferecimento Grupo Spray Solutions. Startup voltada para o agronegócio. Presta consultoria e desenvolve inovação na área de tecnologia de aplicação. Multirural Agrocerealista Ferigolo. Benefícios em todos os campos. Oneide Bombas Injetoras, autorizada Bosch Diesel Center. Estamos começando mais um podcast Campo Afora, podcast que tem oferecimento do Grupo Spray Solution, startup voltada para o agronegócio, presta consultoria e desenvolve inovação na área de tecnologia de aplicação. Multirural Agrocerealista Ferigolo, benefícios em todos os campos, e Oneide Bombas Injetoras, autorizada Bosch Diesel Center. Olha, hoje o time aqui é de peso, nós temos convidados importantes para a gente poder debater um assunto latente hoje, que é essa nossa situação que estamos vivendo nesse momento, que nós estamos complicado, a nossa economia complicado do nosso estado. Está aqui conosco o diretor da Multirural Agrocerealista Ferigolo, o seu Mardônio Ferigolo, também o advogado Marcelo Elesbão e o prefeito de Júlio de Castilho, Bernardo Quatrim Dalla Corte. Satisfação recebê-los aqui, né? Talvez pudéssemos estar até conversando num momento bem mais agradável, mas faz parte, né? Temos que enfrentar essa situação toda e eu gostaria de primeiro que um pronunciamento de cada um a respeito dessa situação, do momento que estamos vivendo. Começamos pelo prefeito. Então, bom dia, Tess, né? Isso. Mardônio, Marcelo. Sou prefeito de Júlio de Castilhos no momento. A gente está enfrentando umas adversidades muito grandes na questão climática. Eu não sei se eu tive azar na minha administração, mas foi uma administração bastante conturbada. Primeiro ano, pandemia, né? Segundo ano, uma estiagem. Terceiro ano, uma estiagem. E agora, depois das 2 anos de seca, essa chuvarada aí que vem nos afetando bastante o nosso município. Isso nos deixa muito preocupados, porque Júlio de Castilhos, todo mundo sabe, 80% da arrecadação é do setor primário. E com isso, a gente sabe que deixa de girar dinheiro dentro da cidade para a gente prestar serviço para a nossa comunidade. A prefeitura não é mais do que uma prestadora de serviço, como todo mundo sabe. E para prestar serviço tem que ter dinheiro em caixa. Então, isso nos preocupa muito. Porque com essa chuvarada, terminou com todas as nossas estradas de interior. E nós temos 2.000 quilômetros de estrada de interior e estão todas em estado precário. E não tem o que fazer, né? Olha aí, ó, hoje, terça-feira, tempo garoando, não tem como nós irmos para as estradas, temos que aguardar o tempo firmar para poder começar a fazer alguma coisa. Mas a nossa maior preocupação é com o nosso produtor. Nosso produtor já vem de anos difíceis, já vem com seus limites estourados nos bancos, pagando juros altíssimos, e agora mais essa chuvarada que tirou uma grande parte da sua produtividade e ainda junto com o preço, um preço baixo do seu produto. E agora com uma grande preocupação que foi com o nosso solo. Com essa chuvarada lavou bastante, estragou bastante as lavouras em questão de fertilidade, questão de palha. Tem lavouras que nunca foram mexidas, que era um campo nativo, que sempre foram trabalhadas em cima de um plantio direto, que até hoje nunca vi um ambientalista agradecer o produtor por ter vindo o plantio direto para as lavouras, porque isso sim ajudou muito mesmo a natureza.
e teve barrocas no meio dessas áreas. Então, isso nos preocupa, porque vai demorar anos para essas áreas, a fertilidade voltar como era antes. Mas, a gente, como gestor, a gente está fazendo a nossa parte e sabe que precisar do prefeito de Júlio de Castilhos, a gente está junto para poder fazer o melhor para a nossa cidade e para o nosso produtor, com certeza. Doutor Marcelo, momento complicado, né? E creio que o senhor terá que ter muita atuação também a partir de agora para apoiar os empresários, apoiar a população, os próprios prefeitos, né? Depois dessa crise toda, a reconstrução que é o mais complicado. Né? Exatamente. Bom dia, Tesses, Mardônio, prefeito Bernardo. É um prazer participar aí desse renomado podcast Campo Afora. Nós temos no escritório, Tesses, uma atuação muito estreita com o segmento do agronegócio, né? Desde do atendimento a inúmeros produtores rurais aí do sul do Brasil, até o acompanhamento, do ponto de vista do assessoramento jurídico, empresarial, de diversas empresas do segmento, né? Sejam empresas que trabalham com semente, com o próprio recebimento de grão, até comercialização de insumo. Muito mais do que nós termos tido um problema de enchente e algumas áreas alagadas pelo excesso de chuva no estado do Rio Grande do Sul, nessa nossa safra verão 2023-24, nós tivemos um problema sério da frustração da safra inverno 23, né, com excesso de chuva no trigo. Nós tivemos 2 anos de extrema estiagem, safra 21-22, safra 22-23. E a cadeia do agronegócio no sul do Brasil ela está bastante comprometida do ponto de vista financeiro, quase com um esgotamento de caixa. E se nós não tivermos um planejamento estrutural, que passa também pela situação de apoio e de custeio financeiro dos bancos públicos, mas também por um reajuste do próprio crédito privado, talvez um avanço do mercado de capitais, né, nesse setor, nós não conseguiremos dar a volta. Né? O estado do Rio Grande do Sul, historicamente, o celeiro do Brasil, né, vem perdendo para o Mato Grosso, não porque está perdendo produtividade, mas sim porque o Mato Grosso e algumas regiões do Centro-Oeste vêm aumentando muito a produtividade. Mas ainda é um estado de extrema importância no desenvolvimento agrícola e de segurança alimentar do país. Nós vamos precisar fazer com que o governo federal e sobretudo, né, as autoridades consigam ter essa sensibilidade de entender que o nosso estado e os nossos produtores, as nossas empresas do setor primário são preponderantes para uma saúde financeira estrutural da região e essa atenção ela precisa vir com o menor espaço de tempo possível para que já numa próxima safra inverno nós consigamos ter aí pelo menos um início de reajuste financeiro dos nossos produtores. Perfeito. Empresário Mardônio Ferigolo, qual a sensação, né, de alguém que investe uma vida inteira no agro, de repente acontece uma situação como essa que está acontecendo? Qual é a sensação que o senhor tem e a expectativa que o senhor tem daqui para frente? Cumprimentar, Tess, primeiro você, no lugar do Rosado. O Rosado está ilhado, né? Tá. E você, como comentarista esportivo, aqui, por exemplo, não interrompi agora que foi a primeira fala, mas dá para interromper, né? Claro. Não tem problema, por exemplo, você está falando e entra num assunto que o cara vê, que o Bernardo falou, às vezes, é uma barroca, né? O barroca, o que é? Eu ia comentar, mas aí para não tinha me apresentado ainda, é cumprimentar o Marcelo Lesbon aí e o prefeito de Júlio Castilho Bernardo. E quando ele falou barroca, eu não lembrei, porque não sabe, é uma erosão grande causado quando a chuva canaliza, ela faz tipo um rio, mas um rio seco, ele corre só na hora da chuva, né? Então, ele falando das erosões do solo, né? E sem contar a fertilidade que vai embora os nutrientes aí, depois tem que corrigir com calcário, com adubo de novo. E tem áreas na beira do rio que nem vão poder ser corrigidas. Então, assim, é importante que nem está fazendo o prefeito com esse trabalho social, de distribuir as coisas.
Mas o trabalho grande vai ser o que é quando dá um cenário desse, uma catástrofe dessa. É a oportunidade, gira oportunidade. E o empresário, o líder, esse que é o verdadeiro. Então, o que nós temos que pensar? O empresário, ele tem que ser visto, porque o empresário, o produtor que tem um funcionário só, e ele já é o empresário de si mesmo. Mas se a gente vê o que tem que fazer, quando o empresário, o líder, o empreendedor, ele senta, a equipe deita, e quando ele deitar, a equipe morre. Então, nós temos que... Sempre vai depender do líder, do empreendedor, para nós ter o espelho para ver. Então, quando o prefeito faz uma coisa, que a gente pedir, por exemplo, tem a estrada lá, mas não podemos passar, deixa eu fazer a volta de 40 quilômetros. Não, amanhã, depois vou ajeitar. O meu irmão, posso ligar para ele? Liga para ele que ele vai te atender e vai... Aí ajeitou a estrada. Isso aí, ele está sempre empreendendo, o empreendedor. E aí vai, e dentro da medida do possível, mas a gente passa por lá, e os freteiros, os caminhoneiros, mas a estrada está ruim. Fica quieto, vamos colher, depois vamos ver. Porque o objetivo principal, que é ajeitar a ponte, ele ajeitou, aí vamos ter que entender. Então, a gente entende, o empreendedor que está investindo, ele empreende e sabe da dificuldade. Então, o que eu digo sempre assim, ó, tempos fáceis fazem homens fortes, homens fortes fazem tempos fáceis, e tempo fácil gera homens fracos, e homens fracos fazem tempos difíceis. Então agora o tempo difícil vai fazer homens fortes. Então nós temos que assim pensar sempre que o empresário tem um grande comprometimento, o líder, toda a liderança, porque o Bernardo antes de político, ele é lavoureiro desde... Estava falando primeiro aí do pai dele, o falecido Ivo Dalla Corte, né, que começou junto com ele, nós plantávamos no lado, então eu fiquei contente dele estar aqui, porque o Bernardo, quando comprou uma máquina, o pai dele comprou primeiro que veio uma massa gabinada, mais moderna, nós tínhamos uma máquina da New Holland, mais velha, e uma SLC comprou uma massa já com mais uma tecnologia melhor. Eu sentei e tinha um banquinho no lado, porque as outras máquinas nem gabina, que ele era banco no lado. Eu sentei junto com ele e acompanhei junto na colheita. Então, falando dessas histórias, mas a dificuldade do produtor que eu vejo é resgatar esse solo primeiro, de botar correção, só que eu vejo assim, ó, o produtor, que o Bernardo falou, o produtor está contribuindo, só que a enchente de 41 deu 10 centímetros mais em Pelotas, lá no canal, lá 10 centímetros eles mediram a mais só. Onde é que está os 10 centímetros? Isso aí é simples, de 1941, enchente comparado agora. É só ver as áreas construídas de asfalto, que foi mais, que corre mais água, mas a chuva foi a mesma que deu. Só que não dá para culpar, vem gente falando, estão na beira do rio, fizeram cidades de 41 até aqui, tem gente que não viveu. Pouca gente, eu acho que hoje quem está vivo de 41 está com 85, 90 anos. Né, que sofreu a enchente de 41, era criança na época. Então a gente não tem que culpar, nós temos que achar a solução, mas só que todo esse desastre natural vai ser compensado o quê? Com o trabalho e a oportunidade que vai ter para quem quiser empreender. Só que nós temos que dar ajuda, todo mundo está contribuindo de outros estados, dá o arroz, dá a comida, e depois tem que empreender e gerar emprego. Nós não podemos esquecer disso. Aí que entra os empresários. E nós aqui, nós temos que ter orgulho dos empresários. Comparar o Japão, que é um país desenvolvido, o que acontece? Quando um soldado, um empresário que alagou as coisas agora que é perdido, ele é considerado um herói de guerra, porque ele tem no sangue o empreendedorismo, ele vai se reerguer. Então, assim, nós aqui vemos o empresário como vilão. Não todos. Tem essa... dizer assim, mas uma grande maioria. Então, eu conversando com o cara veio falar assim, não trabalhar comigo, perguntei onde é que tu trabalha, trabalha fulano, mas eu estou cansado de enriquecer patrão. Dizer, tá, mas o cara, não, mas eu trabalhava com o Blairo Maggi. Sim, você deve ter enriquecido o Blairo Maggi mesmo. Porque o Blairo Maggi, se ele tivesse enriquecido o Blairo Maggi, ele estaria bem também, como ele está. Então, assim, é a coisa. Quando o cara pensar que o trabalho é para o patrão, tem que ser assim, se o patrão vai bem, eu vou bem também. Quando tiver essa ideia, nós vamos se levantar e vamos ficar mais fortes, porque nós estávamos com um tempo fácil, a agricultura deu uma oba-oba, né, Bernardo? Tu que sabe, os arrendamentos subindo e achavam fácil, e pagando e comprando máquina. Agora vai dar uma freada. Deus sabe a hora de frear e ele está botando esse freio.
né? Que, claro, não podia ser com mortes, essas coisas, né? Podia ser uma freada mais leve, foi a freada forte, mais suave. Mas eu conversei bastante agora, mas pode interromper se vocês têm comentário para fazer. O Mardoni trouxe uma fala anterior ali que eu anotei para depois abordar, que é a importância de um prefeito que vem do setor primário, né? Quando a gente tem, eventualmente, uma estrada que está interrompida, uma ponte que caiu e tal, a gente, né, que mora na cidade, as pessoas que estão, claro, né, nesse ambiente urbano, pensam, agora eu estou sem acesso a Porto Alegre, eu estou sem acesso à cidade do lado, eu tô logisticamente aqui, eu tô com um problema de transporte. Mas olha a importância que tem o cuidado das estradas do interior para o ponto de vista produtivo. 2.000 quilômetros de áreas rurais, de estradas do interior rural, num município de 20 e poucos mil habitantes. É uma enormidade de estrada. E isso não é só para transporte. Isso é para logística e escoamento da produção. O Mardoni tem uma terra com 5, 6 quilômetros de distância uma da outra, ele precisa transportar a colheitadeira de um lado para o outro, ele precisa transportar o trator que vai fazer um manejo. Isso tudo passa pela estrada do interior. E isso tudo hoje está sob a égide do município. E até, Marcelo, depois o Bernardo comenta aí para dizer, por exemplo, assim, eu vi no uma lavoura do Leão, na divisa com o Júlio de Castilhos. A ponte está na divisa, a estrada, eu acho que é estadual, eles foram lá, ajeitaram a ponte lá para passar as máquinas, tinha que fazer uma volta de 40, 50 quilômetros. Como a estrada não é empedrada, as carretas passavam e enterravam. É só trator puxando carreta, patrola puxando parede, porque a estrada não é para comportar carretas, bitrem pesado. Aí o que acontece? Ajeitar, mas eu faço o cálculo. A lavoura era para colher 15 mil sacos, tu colhe 10, 5 mil sacos, e outro mais 5, outro mais 3, outro mais 2. 5 mil sacos a menos, 700 mil que gira na economia a menos. Então, somando tudo, dá um prejuízo na economia enorme. Isso que nós tínhamos 80% do soja colhida quando esse dinheiro fica na cidade. E uma coisa vale para dizer assim, ó, quando deu o primeiro período de chuvas, a enchente mesmo, que foi onde é que subiu os rios, avisando que o Jacuí, a primeira enchente, deu fraca, só a Passo Real segurou 23.500 hectares de água, segurou um monte de água. Vai ser forte. Aí todos os rios foram pro Guaíba. Quando deu a primeira enchente, o soja estragou horror, porque eu já peguei chuva, quando plantava vizinho do Bernardo, lá, do seu Ivo da La Corte, de ficar 10 dias chovendo e o soja estragou bem pouco. Em 5 dias, porque era calor de tu ficar na chuva. Se alagou a casa, tu tá calor. Por sorte, porque senão ia morrer muito mais gente por causa do frio. Aí aquele calor que deu apodreceu o soja, porque o soja é óleo, ele azedou. E depois deu mais 4 dias, sexta, sábado, domingo e segunda. Estragou pouco. Manteve aquele estragado alguma coisa. Por quê? Foi 4 dias de garoa com frio e parando a chuva. E lá foi 5 dias de chuva direto, dia e noite. Né, Bernardo? Você pode comentar. É isso aí que nem nós estamos falando aí, ó. O Mardoni eu me apresentei como prefeito. Agora eu queria falar um pouco como produtor rural. Eu comecei a minha vida junto com meu pai, uma construção familiar, em 91, 92. Foi um período que eu parei de estudar e fui ajudar meu pai na lavoura. E depois daquilo a gente foi trabalhando e foi adquirindo experiência, foi adquirindo mais área e fomos plantando, fomos aumentando as áreas. Hoje eu planto uma área bem razoável, tenho mais de 35 colaboradores que trabalham comigo, então a gente tem uma preocupação muito grande sobre esse assunto, né? O que nos preocupa, Tese, Mardônio e Marcelo, é os meteorologistas, né? Nós comentamos isso antes do programa, que nenhum meteorologista previu essa quantidade, né, de chuva, porque muita coisa podia ter sido evitada, entendeu? Tu falou em mortes, assim, eu não vou entrar nesse detalhe, porque isso aí foi uma fatalidade, mas até nós estamos aqui no campo afora, né? Então vamos falar até sobre o próprio nossos colegas produtores, que podiam ter se prevenido, se tivessem essa notícia desse tamanho de chuva, não ter deixado suas máquinas em locais que podiam alagar ou alguma coisa assim, porque se tivesse tido um aviso de uma meteorologia, assim, de uma previsão. Então a gente está trabalhando há muito tempo, nós como agricultores, com uma meteorologia muito falha, entendeu? Nós temos uma meteorologia muito falha hoje no Brasil, no Rio Grande do Sul, principalmente, porque o último ano, agora esse ano, não era para ter tido 28 dias de estiagem.
eram uns veranicos, de uma semana, 10 dias no máximo. E teve lavouras minhas que ficou 28 dias sem um pingo d'água. Na safra passada? Nessa safra agora, né? Essa safra agora, ali no mês de janeiro e fevereiro, ali o Mardoni também sofreu 20 e poucos dias sem chuva. Então assim, ó, mas nenhuma meteorologia dizia que ia ter esse período de estiagem. Como nenhuma meteorologia disse que ia ter um período tão grande com tanta chuva na colheita. Porque o produtor, que nem nós estávamos conversando, podia ter se programado, colhido um pouco mais rápido, um pouco mais, ter forçado mais essa colheita, sabendo se existisse uma meteorologia que viesse a prejudicar sua produção. Então, o produtor, até nisso, é desamparado. Bernardo, até comentando aí, desculpa te interromper, mas só comentando, vem na linha do raciocínio dele, o último podcast que teve, que estava o Rosado como apresentador, nós fizemos um dia de campo, uns dias antes, convidei o Rosado, ele não pôde ir, mas nós fizemos levamos um meteorologista, né? Fizemos uma palestra de noite e eles comentaram, pela primeira vez vai sair de um El Ninho e ir para um Laninha, direto. Qual é a previsão para abril? 130 a 150 milímetros. Para maio também na mesma linha, vai começar a diminuir. E nós tivemos 1.000 e poucos... 500 num dia. 1.000 e poucos milímetros. Então, só para complementar, que é uma falha. Então, realmente. isso, nós como produtores, como agricultores, a gente se preocupa. E se preocupa com razão. Porque tem muitas vezes que o cara se preocupa sem ter razão. Mas quando a gente sai de uma meteorologia, de um El Ninho para um Laninha, entendeu? Que o Laninha cessa as chuvas, para as chuvas. Então o produtor, o que fez? Foi atrás da meteorologia, foi atrás da previsão. E muitos, claro, não estou dizendo quem tinha soja pronto foi colhendo e foi... Não estavam preparados para isso, como eu não estava, como o Mardoni, que é produtor, também não estava. Então, a gente não pode achar culpado agora, mas nesse momento, assim, ó, a meteorologia nossa, do Brasil, é muito falha. Me desculpa os meteorologistas, mas eu não tenho nem um pouco assim, ó, de confiabilidade neles. Porque agora já estamos para o ano 2024-5, uma safra de verão, com uma previsão de seca, de laninha. E daí, como é que a gente vai pegar e vai confiar nessa previsão, sabendo que tudo que eles previam não deu certo? É fatalidade do tempo, mas é uma previsão do tempo. Essa chuva não se criou do nada. Essa chuva foi muita chuva. 130 milímetros para 580 milímetros no mês de maio. Abril mais 500 e pouco. Então, vocês imaginam isso? Não tem rio que aguente, não tem assim, ó, local que não tenha desmoronado algum... Nova Palma, por exemplo, que é uma cidade bastante com cerro, né? Com cerro, com desníveis. Assim, ó, é preocupante, sabe? Porque a minha família, para quem não me conhece, é de Silveira Martins. O meu pai era de Silveira Martins, ali da linha dos Mantuan. Pertencia para Santa Maria. Então... Pertencia para Santa Maria na época. E quando deu toda essa fatalidade, Júlio de Castilhos foi abençoado. Teve um tornado que prejudicou umas empresas, com umas 4, 5 empresas, até a Dom Manuel, do Dr. Emilson, que levantou toda a cobertura do galpão, estragou caminhões, várias outras coisas, mas nós não tivemos nenhuma vítima. E destelhou mais de 200 casas. Daí nós corremos atrás, levamos lona no primeiro momento e agora estamos fornecendo Brasilite para sanar esse problema. Mas como nossa cidade tem cidades vizinhas que foram bastante, Nova Palma estava isolada. Sim. Estava isolada. Até pouco tempo estava isolada, né? Até poucos dias. Então, quando no sábado, às 7 horas da manhã, o prefeito Silveira Martins, o Fernando Cordeiro me ligou, Bernardo, tu me dá uma mão aí que nós precisamos... Tem a linha 6 Norte, que está totalmente enliada. Tu tem alguma escavadeira, o município, para me dar uma mão? Nós temos 4 escavadeiras em Júlio de Castilhos. Quando eu assumi, nós tínhamos 2. Nós compramos 2. E nós estávamos com as 4 escavadeiras trabalhando no interior. Eu, prontamente, peguei uma escavadeira própria minha,
botei em cima de uma plancha minha e levei lá para o Fernando. E ficou sábado, domingo, segunda e terça-feira, até desobstruir aquela linha 6 Norte. E eu queria que alguém que conheceu antes a linha 6 Norte vá agora para conhecer a realidade que está hoje. Coisas assim nunca vistas. Uma escavadeira de porte grande, não consegui mexer numa pedra que a água trouxe. Que a água mexeu. A força da água, a força da natureza. Então, mudar um rio de curso. Então, isso com a natureza constrói tudo que nós temos e também ela destrói tudo que nós temos. Então, a nossa preocupação hoje, como agricultor, é um recomeço, entendeu? É um recomeço, tem que voltar a preparar as suas áreas, porque nesses 2 anos de seca que nós tivemos perca bem significativa na produção, pelo menos a tua terra e a tua fertilidade estavam lá. Agora, com essa chuvarada, lavou tudo. Então, vamos ter que começar devagar, reconstruir a nossa fertilidade do nosso solo. Então, isso nos preocupa porque o produtor não tem estrutura mais financeira para isso. Se ele tivesse com, por exemplo, com a gordura, que a gente usa esse termo, gordura financeira, para suportar essa chuva, esse tempo, tudo bem. Garanto que todo mundo ia dizer, vamos de novo. Mas, se não tiver um aporte, que nem o doutor Marcelo falou, dos governos, tanto federal, para ter uma visão diferente para o estado do Rio Grande do Sul, muitos produtores vão sair da atividade. O problema, né, Bernardo, é que um restabelecimento de fertilidade, eu imagino que tenha um custo de investimento substancial, né? Nós temos a grande maioria dos produtores rurais do estado do Rio Grande do Sul já passando por problemas de estruturação financeira, né? Que já vem aí de 1, 2, 3 anos com diversos problemas de endividamento e que hoje não tem capacidade forte de investimento. Estão se mantendo para se reestruturar. Então, eu imagino, Mardoni, o que tu acha que hoje custa um hectare para o restabelecimento de fertilidade? Vem vindo na linha de raciocínio de vocês, por exemplo, que eu vejo assim, ó, quando deu a enchente 41, era diferente. As áreas construídas, por exemplo, se nós temos uma área construída, vamos pegar lá em Nova Palma, de 1,3 hectare, nós temos 3.000 metros de área construída e 10.000 metros de calçamento. Isso aí junta um tubo de 1 metro de diâmetro de água. Então, isso aí que deu no mercado público 80 centímetros a mais dentro. Só que uma coisa que está errada, tem que fazer a correção de solo. É 5, 6 anos para recuperar o solo, tem solos até mais. Mas eu não sou especialista em solos, mas até a menina que veio comigo, vem conversando, que ela fez mestrado em agronomia agora, então saiu do forno quente. Mas é uma coisa que eu vejo assim, ó, se pegar o leito do rio hoje, primeiro tem que dragar o leito do rio. Se você olhar como é, o que deu a encher em 2010, todo mundo plantando eucalipto na beirada. Em 14 anos, deu tora que precisa 2 pessoas para passar. Aquelas tora desceu e arrancou toda a ponte. A ponte do Bernardo, que daí ia ser 10 anos, digo do Bernardo, porque é a ponte do diviso do Turupi com o Júlio de Castilho Quevedos. Aquela ponte tem 120, 140 metros de comprimento. O rio faz uma curva antes. Largou as árvores para o lado, aquelas madeiras que vêm para o lado das casas. Derrubou 10, 12 casas, mas é casa de gente que faz área de camp. É poucos moradores que tem lá, gente que vai no verão. Então, é um prejuízo, mas salvou a ponte. Porque passou 2 metros por cima da ponte. Se começa a parar as árvores em cima, como é que é na marquise da ponte, arrebenta as pontes. E se cai uma ponte daquelas para fazer uma ponte, vai 10 anos com um monte de ponte que tem. Estado, e aí seria um caos. E eu liguei lá para o rapaz que está lá, né? Disse assim, como é que está a ponte? Ah, está 2 metros por cima. Ligava para o meu irmão. Nossa, tá louco? Então, assim, tem coisas que deu muito prejuízo. Passou a água 2 metros em cima da ponte? Em cima da ponte. É uma ponte, para quem está nos assistindo aí, é uma ponte que liga o município de Júlio de Castilhos a Quevedos. Então é uma ponte bastante antiga. Eu que nem eu disse para vocês, eu estou desde 91, 92 na lavoura, mas essa ponte com certeza tem mais de 50 anos, né?
Então, assim, ó, a preocupação nossa e do Mardoni é que essa ponte fosse levada embora. E não tinha, a natureza arrancou a árvore que tem que ser um trator de esteira e bom para derrubar. E a natureza foi lá e puxou e levou. E essa ponte, a sorte dessa curva aí, que nem o Mardoni falou, que foi levado 7 casas no camping do Turupi lá, mas era um camping, né? Que o pessoal vai mais no verão, lá o pessoal quando começou a encher o rio, se retiraram e foram para suas casas na cidade aí e só foram acompanhando a situação. Então, da maneira que subiu os rios, da maneira, eu nunca vi. Entendeu? Eu estou com 51 anos de idade, eu já tinha visto enchentes, eu nunca vi. De passar água por cima da ponte do Turupi, e quem conhece aquela ponte sabe que ela tem 10 metros de altura até chegar na água em tempos normais. E subiu aqueles 10 metros de altura e mais a largura, que aquilo ali foi um absurdo da água. E aí as pontes da Nova Palma foram arrancadas por causa de árvore, e digo mais, a ponte, as 4 usinas do Luciano, lá embaixo tem uma ponte de Quevedos que vai para o município de Turupi. Já é a 4ª ponte que eles fazem. Derrubou de novo. Porque aquela ponte está bem no cânion do cerro ali, onde é que desce o cerro, canaliza toda a água. E as árvores vêm lá de cima do cerro, descendo para baixo numa velocidade. Quando atingiu de bater na marquise da ponte, estoura a ponte. Então, nós, por causa da colocação, por isso a maneira de jogar a ponte, de fazer a ponte, fazer reta, trancando o rio, fazer um pouco enviesado, que bate a árvore e sai para o lado, tudo. Mas fica ruim, tu não entra direto na ponta, tem que fazer uma curvinha. São detalhes de planejamento. E o planejamento que a gente estava falando, o Bernardo falou, o Marcelo falou também, o Pérez aqui para ver, o rio está aqui. Ele deixa 15 metros, aquela briga de FEPAM e BAMA, 15 metros. O rio não tem mais. Uma vez tinha poços de 10 metros, 5 metros. O poço lá do Monjolo, perto das usinas do Ang lá, tinha 30 e poucos metros, agora tem 25 metros. Mas ainda é um poço fundo. Mas no Soturno não tem mais poço, porque assoreou. Aí quando vem aquelas 2 cordilheiras de árvore, não canaliza, sai para um lado e sai para o outro lado, come toda a terra. Então, o que, meu ver, tinha que deixar, além do leito do rio, 10 metros de grama e fazer os 15, 20, 30 metros de árvores depois. E dragar o leito do rio. Só que é um custo alto, mas aí recupera as lavouras, porque senão vai recuperar e vai dar enchente não tão grande. Agora já fez o novo leito. O leito original está aqui, tem um leito para a direita, um leito para a esquerda. E leva aquela terra embora, deixou os bancos de areia. Aí tu tira aquela areia, bota uma terra boa. Então, produtor chegar lá, por exemplo, comigo, assim, que tem uma lavoura, assim, 10 hectares aqui, 5 aqui, produtor pequeno, chegar lá e ficar lá, sentou comigo e disse assim, agora ficou um rio no meio e um pedaço de lavoura aqui, outro aqui, botou pedra que o esteira não mexe, que nem o Bernardo falou. E começou a chorar. Por quê? Porque aí eu disse, não, calma aí, vamos ver o que é, tá assim. Aí foi, para não ficar aquele clima ruim, não, mas agora eu tenho que pagar um banco aqui que tem 60 mil, o meu colhi 500 sacos de soja. Para aí. Tu vai lá no banco, que os outros bancos eu sei que estão fazendo para agosto, até lá o soja tem contrato de soja a R$10 mais, R$10 mais te dá 8% e o juro que tu paga é 6 e pouco, porque é do Pronaf, tu vai pagar em 2 meses, vai pagar 1,5 e vai ganhar no mínimo 10. Mas tu tem a possibilidade, tu nunca renegociou nada com as secas, tu pode fazer em 2 anos para pagar. Essa assessoria que o empresário do agro tem que fazer. E você como advogado no agro. Aí ele foi lá, ele deu 130 e prorrogou 2 anos, mas ele podia prorrogar sem nada. E eu disse, se o gerente não fizer, eu sei de outras agências bancárias que fazem. Tu leva a conta para lá. E se o banco é para ajudar, numa hora dessa não ajudar, ele colheu aqueles reboquinhos e vinha trazendo, planta 15 hectares, deixou 2 reboques dentro com uma soja que tinha, levou até os reboques embora. A bombacha ele estava só com aquela do corpo. Aí chegou lá, se o cara vinha aqui, o que acontece? 130 sacos, ele tinha 600 sacos, sobrou 470. Ele vai vender os 470, vai comprar uma geladeira, vai comprar um freezer, vai girar com o comércio, o que o Bernardo falou lá no início. Uhum. Ele vai girar com o comércio e vai dividir isso aí em 2 anos para pagar, vai ficar com a dívida, mas é uma solução. Né? Então, é isso aí que nós temos que ser inteligente, por isso que vai ter oportunidades para nós. E o cara que tu fizer isso aí, Bernardo, que tu está fazendo, o prefeito que ajudou, ele não esquece mais. Ele sempre vai lembrar, porque a pessoa, quando tu ajuda ele vai chegar lá agora, por exemplo, se tiver que comprar alguma coisa de insumo, porque, para mim, por que é bom?
Eu fiz para ajudar ele, sem pedir nada em troca, né? Estou comentando aqui, né? Sem fazer nome, nada. Mas, por exemplo, se ele precisar botar uma ureia agora na pastagem, que a terra ficou fraca, ele vai vir comprar ureia de mim. Porque essa é a oportunidade que tem. E os caras já sabendo que deu dia 30, a enchente de Nova Pau foi dia 30. E o vencimento dele é dia 15 de maio. E se ele não fala, os caras não são preparados. Aí eu liguei para o chefe do banco e disse assim, vocês têm que preparar melhor as pessoas para poder chegar lá. Não dizer, é melhor tu pagar. Aí ele vai ficar pedindo um novo crédito, vai 2 meses com a mesma bombacha. Vai vir aqui com a mesma bombacha 2 meses. Então, vocês têm que ter gente preparada e dizer, tu tem essa possibilidade. Ah, vai dar trabalho pro funcionário? Sim, mas é o trabalho deles aquilo. Se não tivesse esse tipo de negociação para te refazer um aditivo no contrato, vocês não tinham emprego. Então, nós temos que... Tem gente, assim, que é... por exemplo, para cumprir as regras, tem que ter alguém que fale disso, falar com ele. E eu estou falando para ti que você é chefe dele. Porque sempre é o culpado e a pessoa. Por exemplo, o Bernardo, se a equipe dele não funciona, é ele que paga a conta. Claro. Se um funcionário vai lá, é que nem eu disse assim, para os guris na reunião lá, nós vendemos uma carga de adubo, carregar uma carga de adubo. Eu vou lá, faço o preço bom, faço um preço justo, bom, mais barato que a concorrência. Aí chega o cara na hora de descarregar, eu não vou descarregar saco por saco, bascula, caçamba, fura 10 sacos e vai embora. Perdeu o cliente porque o funcionário não estava alinhado com a empresa. Então, eu que vejo assim, e vocês, até eu fico falando, isso aí, mas podem comentar, o Pérez é repórter esportivo, tu é? Você? Isso. É repórter esportivo. Então, ele sabe que às vezes dá uma discussão. Se você não concordar, fala. Mas dessa a gente consegue observar que o desafio no campo ele é um desafio relevante, né? A mídia parece que e óbvio, né? Porque o número de pessoas atingidas na cidade, sobretudo na região metropolitana de Porto Alegre, é um número muito grande. Então, mas o desafio no campo ele é relevante. Nós temos que ter essa atenção aí. Eu não tenho esse envolvimento no meio do agro, mas o que eu tenho assistido à distância é pela importância que o agro tem, ele está abandonado. Já era ter tido um canal aberto exatamente para fazer esse tipo de assessoria que está colocando. Já era para ter esse canal para chegar no homem do campo e dizer, para aí, vamos devagar. Vai ter isso aqui, vai ter o BNDES, vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter... É que as vozes mais protagonistas, elas saem da cidade. Então, nós temos hoje os detentores da mídia, os detentores dos microfones, né, dos canais de televisão, das grandes redes e tal, elas estão com um olhar muito mais voltado para os problemas estruturais da cidade do que no campo. Né? Óbvio, tem muita gente atingida na região metropolitana, é uma catástrofe, isso é inegável, mas nós precisamos olhar para o homem do campo. A reconstrução tem que ser feita. A reconstrução no campo ela é muito importante e ela é estrutural do ponto de vista econômico, é uma base porque da economia do país. se tem e dos municípios, né? Dos municípios. Começa no município, no estado e vai ao país. E para o país. O que nos preocupa, que nem tu está falando aí, é a queda de receita. Por exemplo, hoje eu estou prefeito, que nem o Jorge Possobon aqui de Santa Maria, e já o Estado, com essa destruição do Estado aí, que muitas coisas também, que nem o Marcelo acabou de dizer, a mídia está escondendo, infelizmente está escondendo, a destruição é muito maior que parece, e que estão mostrando. Só o município de Júlio de Castilhos, a FAMURS nos mandou uma lista, até o fim do ano, 9 milhões a menos de ICM dos cofres públicos. E isso não estava projetado. Estava projetado uma arrecadação X, e agora, da onde que nós vamos cortar esses 9 milhões? Como é que fica? Sendo que tem que reconstruir tudo. Se tem que reconstruir, se só 200 e poucas casas de Júlio de Cassis, que nós teríamos que dar, foi dado às Brasilite, muitas casas foi reconstruídas, mas pelo amor de Deus, assim, as estradas. Eu acho que o custo é barato para manter uma escavadeira, nós temos, que nem eu estava dizendo para vocês, o parque de máquinas de Júlio de Cassis é invejado. Nós temos 8 caçamba. Quando eu cheguei tinha 4, compramos 4. Motoniveladoras nós estamos com 5. Então, assim, a gente conseguiu montar uma estrutura para trabalhar. Mas para trabalhar, mas quando consegue trabalhar. Agora as estradas estão com condições de tráfego? Sim. Tem buraco? Tem, mas consegue transitar.
Na medida do possível, está conseguindo. E agora, escoar. Bernardo, o que eu vejo disso aí que você comentou, o que nós podemos fazer efetivamente com a ação? O Bernardo, o prefeito proativo, é de ação. O Marcelo também, você conhecia hoje, mas pelo que eu vejo também é. O que entra agora como um objetivo de meta para fazer? O que tem que fazer? Eu falando assim, 40 anos, até vou dizer o nome, não ia dizer o nome, dizer o gringo, pensando agora, o churrasqueiro do gringo. Eu cheguei, tava para a menina, compra umas batatas inglesas lá, R$14,80 o quilo. Tá louco, R$14,80. 1 quilo de frango, 7. Mas vai repercutir no quilo do frango agora também. Vai repercutir no suíno. Porque vai contar o quilo de carne, do boi. Porque aquelas áreas que tinha de azevém, ficou 20 dias embaixo de água para poder semente. O ano que vem, o Bernardo, que é plantador, forrageiro de inverno, vai ter falta. Porque para plantar, esterilizou a semente com 20 dias de água. Então, esse ano valeu uma fortuna o quilo de azevém, quilo de aveia. O ano que vem vai valer. E entrando, falando com o gringo disse, pá, eu sabia isso aí, mas nunca pensei que tu ia me falar isso aí. Falei para ele, gringo, o espeto corrido, tu poderia baixar por causa da carne. Sabe por que tu não baixa? Porque 1 quilo de vagem está 20 pila, 1 quilo de batata está 15. E como é que tu vai baixar? Ele tem que fazer o chuchu, o hortifruti granjeiro subiu um horror. E, por exemplo, nós temos que orientar os caras, agora que conseguiu uma horta, que conseguiu ficar com uma terra fértil, de plantar. Porque hoje o orçamento de Santa Maria é maior o que consome em hortifruti granjeiro que o orçamento de uma cidade como Santa Maria de 300 mil habitantes, para te ver como vai. E esse consumo que vem, tem que vir de fora. Aí um pé de alface é 8, 10 reais, porque a gente não vai comer só carne, tem que comer outra coisa. E para o produtor é bom, o trigo sobe, que nem o arroz. Por que eles largaram tem uma pessoa braba ali falando, porque o IBGE não sei o quê, por que largaram assim? É certo, o Bernardo foi junto comigo nos Estados Unidos, estava tudo alagado aquele ano. O Bernardo estava lá junto, falando lá com o guia, diz, eu nunca vi isso aqui, eu vejo todos os anos. E eles chegaram aqui, anunciaram safra normal. Isso é um meme. Aí o que acontece? Chegou aqui, eu falei para 2, 3, estava R$60, todo mundo baixou para 58, todo mundo vendendo soja. Aí o que foi? O soja foi 86. Já pensou quanto de aumento? 25%. Mais de 25%. Em 2013, isso. Em 2013. E aí o que acontece? Agora o que eles estão fazendo? A safra de soja, eu sei aqui para baixo, porque eu passei aéreo aqui olhando, e está lá. Olha, lavoura de 200 hectares, 300 hectares, um cara vizinho lá, dá até pena, a lavagem tudo aberto, sem estrada para sair, abandonou uma lavoura de 120, uma de 250, estava colhendo. Então, assim, vendo aquilo ali, tem prejuízo no soja. Eles botaram assim, safra do arroz, eu quebro, para fazer importação de arroz. Isso é o IBGE. Como é que é o... A Conab. Conab. O IBGE fez o levantamento, a Conab faz a anarquia. Desculpa o termo. Mas aí, assim, e o soja normal. Por quê? O soja, as trade compraram. A Cofco, que nós estamos levando, e a chinesa. Eles compraram lá e eles querem, eles não têm interesse que suba o soja. Então, e os americanos também não. Então, eles anunciam com uma safra normal, eles vão comprar o soja no preço que eles querem e depois vai subir quando vem a safra americana, que eles estão plantando agora, né, Bernardo? Que quando nós fomos lá, era para ter terminado de plantar, dia 4 de julho, a independência americana, eles estavam fazendo o replantio. Então não estava normal. Mas a notícia que chegou aqui era de normalidade. E isso que tem sempre esse tipo de jogada. E a gente tem que se alertar. O que nós agora como produtor, o que me preocupa é a falta de incentivo agora na verdade, o produtor está desmotivado. Estamos, bem dizer, numa planta de trigo já. E pelo que eu estou acompanhando, a planta vai ser menor e com uma tecnologia muito baixa, menor. Então já vai ter problema na produtividade. Por quê? O produtor está muito, muito defasado financeiramente. Está machucado. Está machucado, está bem machucado. Em Bernardo, Marcelo, Tesa, nós podíamos ficar aqui um dia falando, só entrar agora na parte de logística e armazenagem, que agora deu para ver o problema de armazenagem que nós temos fracassado, porque muito mas não só no estado, no Brasil, né? No Brasil, mas lá eles ficam no inverno sem chuva, eles podem largar, botar milho no céu aberto, nós não podemos, tem que ter armazém, só que muita gente às vezes tem um secador e um tombador, tomba o caminhão, uma larga na moega e não tem como secar em pedra na moega. Então, nós não temos secagem, armazenagem e logística de estrada. O porto está lá desde 1940. Você, que nem nós temos aqui, eu moro em Júlio de Cacilhas, vim de manhã
até Santa Maria, a estrada um desastre, a estrada puro buraco, é o corredor do celeiro de exportação a nível mundial, a 158. Nossa rota do porto, né? A rota do porto, abandonada, não é de hoje, faz um bom período que ela está abandonada. Não é por causa da enchente. Não é por causa da enchente, é antes da enchente. A gente conversa com as autoridades competentes, dizem que vão arrumar, mas não arrumam. Então tá ficando difícil para nós, assim, ó, tanto como gestor e como produtor. Porque eu, como produtor, também tenho caminhão nas estradas. E eu, como prefeito, tenho todo momento o pessoal da saúde transportando pessoas de Júlio de Castilhos a Santa Maria para vir fazer exames, fazer consulta e fazer cirurgias. E a gente está com, assim, ó, um aumento muito grande na parte de oficina, de logística, assim, com o nosso equipamento lá, com os ônibus, quebrar feixe de mola inteiro, estourar pneu, carro que bateu até o cárter da perca total do próprio carro. Então, assim, ó, tem buraco ali, Tess, que eu queria que tu visse. Tu entra dentro do buraco, dá quase na canela. Hein, Bernardo? Então, tu imagina um carro cair nesse buraco, sendo que é uma das... É que nem o Marcelo falou. É uma das BR mais importantes de exportação a nível mundo, é a 158. Vem o soja do Mato Grosso, que desce para o Porto do Rio Grande, passa na BR-158. Então, a gente fica muito preocupado nesse sentido. A gente está muito preocupado com o futuro das outras culturas. Por exemplo, milho. Milho na minha região, o plantio vai ser 10% ou 20% do ano passado. Gente com pivô já anunciaram que não vão plantar milho. Ou por quê? Milho R$50. Um saco de semente, uma semente de ponta, R$1.200, R$1.300. É que falta mercado interno por milho também, né? Agora, se tem um setor que vai fazer com que o Estado se reconstrua, é o setor primário, que é o único setor que efetivamente tem pujança hoje no Brasil. Está organizado. Está organizado e, mais do que isso, ele é independente do setor público. O setor primário, sobretudo os produtores rurais, há muitos anos não dependem do setor público para se financiar. As empresas, as multinacionais, os bancos financiam, os bancos privados, inclusive as cooperativas de crédito, financiam historicamente o setor primário, sobretudo os produtores rurais, com dinheiro privado. Né? Óbvio, tem o Plano Safra. O Plano Safra ele é irrisório comparado com o crédito que o produtor rural precisa. Então, se há um setor nesse Brasil que vai fazer com que o Estado do Rio Grande do Sul se reconstrua, é o setor primário. Nós precisamos ter atenção nisso. O que o Bernardo vem falando da 158, a 158 ela é a via de manobra, a via de logística que faz com que todo esse grão, né, do maior produtor do estado, que é a região noroeste, vá até o porto. 158, Santa Maria, 392, Porto de Rio Grande. Tá? Esse grão desce, inclusive desce de Santa Catarina, do Paraná e do Mato Grosso do Sul, e lá do Porto de Rio Grande sobe adubo e fertilizante também para o centro-oeste. Então essa via precisa ser melhor vista pelo governo. O problema é que o agronegócio, como sempre, é colocado como vilão. Depois de tudo que o agronegócio já entregou para esse país, depois de tudo que os produtores rurais são heróis nesse país, já fizeram para que a economia interna e o país conseguisse prosperar, o principal culpado colocado por muitos ambientalistas, de novo, é o produtor rural. Sendo que nenhum produtor rural fez chover 500 milímetros num dia e 400 no outro. Viu, Marcelo? O problema, assim, muitas vezes, falta ação. Eu vejo, pode pegar a ponte do Arroio Bossoroca ali, que ficou trancado. Nós estamos na divisa, tem Lavoura, São Gabriel e São Zepé. Aquela ponte agora ficou pronta. A enchente arrumou a ponte. Porque aquela ponte ficou 2 anos no para e siga. A ponte é a mesma. Eles só botaram o reforço embaixo, que podiam ter feito antes, e botaram o concreto em cima. E foi liberado depois da enchente, porque agora eles têm outra para incomodar agora. Aí eles fazem outra do para e siga e mantém 12 funcionários 2 anos. Se tu pega 6 pedreiros e 6 serventes com o concreto pronto, eles tinham feito aquelas vigas embaixo e reforçado ela. Agora tá liberado, passei lá, tá liberado as 2 lados para e siga. Então, assim, ó, e o que o cara do restaurante diz, eu estou servindo para 40 marmitas porque tem que cumprir os horários e tem uns caras que ficam embaixo vigiando como é que vão fazer a ponte. 40 marmitas
Ele do restaurante estou ganhando. Eu perdi um pouco por causa da ponta, os turistas que vêm a 290, uma rodovia parecida com a 158. Só que aquilo ali foi uma vergonha. Só que fala, ele sabe o que tem que fazer. É muitas vezes quando tem um roubo, tu sabe quem roubou, tu sabe da quadrilha, mas não vai lá porque falta a prova. E quando acha a prova, esconde a prova. Então tem que ter vontade política de querer fazer e parar com esses mimimi de ficar a ponte lá, vocês vão fazer, podia ter duplicado a ponte e feito num ano, 2 anos, naquele jeito, 2 anos e meio, é uma vergonha. E agora eles vão fazer com outras pontes aí. E nós temos que abrir o olho, mas bate e eles parece que não sentem. Prefeito, eu gostaria de uma curiosidade, uma pergunta de curiosidade. O nosso agro hoje é um super estruturado, atualizado, o pessoal está sempre procurando ter o de mais moderno e cientificamente de mais atual para se colocar no campo. O senhor é um plantador. Como é que o senhor consegue conviver com uma administração pública como a nossa, sendo um administrador? É um desafio, hein, Bernardo? Não, assim, ó. Nossa administração pública é do tempo da vela, né? Isso. A gente sai de um setor privado e vai para um setor público, a gente tem muitas dificuldades, porque o setor privado, tu precisa de algum equipamento, vai, negocia e compra. Setor público é toda uma licitação, todo um processo muito, muito demorado, e que isso a gente tem que se adequar. Mas o que mais a gente fica triste no setor público é a falta de reconhecimento das pessoas. Porque assim, ó, a gente pode fazer tudo o que puder fazer para o bem, sendo que muitos não sabem, mas os 3 primeiros anos eu doei meu salário. Eu recebia um mês, doava o outro. Recebia um mês, doava o outro. E doei para 4 instituições daqui de Júlio de Castilhos, filantrópicas. Para o hospital, centro social que cuida de 93 crianças, para a PAI de Júlio de Castilhos e para o Recanto. Nesses 3 anos, só parei de doar esse ano, porque é um ano político e a meu jurídico disse que não era para mim doar, que podia me prejudicar se eu fosse para uma reeleição. E nunca, desses 4 anos, não tirei uma diária. E a população nunca reconheceu isso, que eu trabalhei esses 4 anos para melhorar a nossa cidade. Eu nunca me beneficiei de dinheiro público para viver. E, então, sempre tirei da minha vida particular, que é o setor primário, que é a agricultura. O que nos preocupa mesmo é a questão da sobrevivência da minha cidade. Viu, Bernardo? Mas tem gente que reconhece. Por exemplo, assim, alguns não reconhecem, mas sempre. E o pai velho está vendo lá em cima também. Mas com certeza tem gente que reconhece. Porque assim, ó, a gente viu o desastre que aconteceu no estado. Todo mundo viu. Então, quando, por exemplo, alagou minha casa, entrou água na minha casa, destelhou aqui. Cara, pelo amor de Deus, pessoal, olha para o lado, não precisa nem olhar para trás. Olha o que aconteceu no Vale do Taquari, olha o que aconteceu na Grande Porto Alegre, que nem o Marcelo falou. Pessoas sendo filmadas ao vivo, esperando o resgate, e a casa afundar, e aquela pessoa nem achada não foi. Então, isso sim é triste. Entendeu? Nós não tivemos nenhuma vítima. Júlio de Castilhos, nós temos no mês de junho já, não teve um assassinato. Nós temos, então, uma cidade boa de viver, uma cidade boa de morar, uma cidade boa de criar sua família. Então, muitas vezes as pessoas se apegam em detalhes. Porque tem um monte de lixo na frente de casa. Mas aquele monte de lixo não vai prejudicar nada. Logo, logo a prefeitura vem e tira. Então, as pessoas se detêm em detalhes pequenos, que o detalhe maior, que é uma saúde de qualidade, que é uma educação de qualidade, entendeu? Uma assistência social de qualidade, ninguém se detém nisso, mas em detalhezinhos pequenos, as pessoas se detêm. E isso é o defeito do ser humano, de sempre achar culpados, entendeu? Mas será que esse lixo não ajudou a trancar, que tu botou, não ajudou a trancar aquele bueiro que veio por cima, que não deu vencimento? Porque tu sabe, a prefeitura é obrigada a recolher o lixo da sua casa, mas não o lixo do seu pátio. Tu pegar a grama que tu cortar, tu tem que dar um destino final. O galho da tua árvore que tu tem dentro de casa, lá em Júlio, bota na frente de casa.
Daí a prefeitura tem que passar a recolher. Entendeu? Aqui em Santa Maria, garanto que apodrece na frente de casa e ninguém recolhe. Cidades grandes são assim. Então, cidades pequenas, nós temos esse problema. Então, isso nos deixa triste. Mas, o que me deixa feliz é que eu entrei de cabeça erguida e vou sair de cabeça erguida. Porque eu entrei com um objetivo e vou cumprir, pessoal, 90% das minhas promessas. A maior promessa que nós fizemos foi ir em busca de emprego para Júlio de Castilhos, de uma indústria, de uma empresa grande. E nós fomos. Nós temos em detalhes, só atrás de licença. Porque a Agrobio está para se instalar em Júlio de Castilhos. Foi uma aquisição desse governo, de 20 hectares, que já foi doado para a empresa, e essa empresa vai vir a Júlio de Castilhos para gerar emprego, para nós não depender somente do setor primário. Então, isso foi um esforço desse governo. As coisas não andam. Falei no começo da conversa. Setor privado anda, setor público anda mais devagar. Quando tu precisa de uma licença que entra na esfera do setor público, é muito difícil. As coisas andam em passos lentos. O setor privado anda em passos largos, porque as pessoas querem que as coisas aconteçam no setor privado. E no setor público, muitas vezes, as pessoas não querem que aconteça. Infelizmente, é isso que eu tenho para dizer. Eu sei que nós estamos chegando no nosso final, né, Tess? Eu quero primeiramente agradecer aí ao Campo Afora pelo convite, né? Parabenizar o Bernardo por ter enfrentado esse desafio aí, que é sair do empreendedorismo rural, porque o produtor rural é um empreendedor rural, né? E ir para o setor público. Agradecer também a parceria de sempre aí do Mardônio. E eu gostaria de deixar um recado breve assim, aos produtores rurais e aos empresários do segmento rural, né, que saibam que o nosso estado e todo o problema que nós estamos enfrentando vai ser reconstruído com o trabalho de homens e mulheres fortes que vêm desse setor. Hoje, eu tenho confiança que o setor primário, os empreendedores rurais, os empresários do setor primário vão auxiliar e vão ser protagonistas nessa reconstrução. É um desafio, né? Precisa de paciência, precisa de muito trabalho, e trabalho árduo, mas com estratégia e com uma boa equipe nós vamos conseguir dar a volta. Tenho certeza, os meus inúmeros clientes do setor primário, né, estão confiantes. Nós sabemos que o Estado, né, infelizmente está passando por esse problema, mas nós vamos conseguir dar a volta e eu tenho confiança que o setor primário vai ser protagonista disso. Muito obrigado, pessoal. Empresário Mardônio Ferigolo, consideração final. Agradecer a você, uma alegria ter conhecer hoje o Tess, repórter esportivo hoje no Agro ali, ó, e é muito bom. O Marcelo Lesbon aí, advogado, e o Lesbon Fontoura, e o prefeito de Júlio de Castilho, meu grande amigo aí, Bernardo Dalla Corte, e que conseguiu o terreno para a Agrobio, agora vai dar as licenças, vai dar certo, e vamos ver se nós colocamos de pé essa usina aí que vai gerar bastante emprego e renda, né? Tendo emprego, e com certeza nós vamos se reerguer, porque o Estado é forte, homens fortes, nós somos forjados, a Revolução Farroupilha, 10 anos de luta, depois a Guerra do Paraguai, o Rio Grande do Sul que levantou a bandeira, e esse aí também ficou um cenário de guerra, mas nós vamos superar com trabalho e dedicação, e vai surgir muita oportunidade, e nós temos que ser empreendedor e ter a visão, quem tem mais condições de pegar e gerar o emprego das pessoas que precisam. Muito obrigado. Prefeito, considerações finais? Só agradecer a oportunidade ao Grupo Diário, que aqui estamos, TV Santa Maria, o Tess, que conheci hoje, o Marcelo, que conheci há pouco tempo, mas já vi que é uma pessoa que quer ajudar e que está sempre à disposição. Mardônio, um amigo há muito longa data, companheiro, agricultor. Eu queria agradecer a todos e dizer que tem que valorizar mais, sim, o agricultor. O agricultor, se o agricultor não está no campo, a cidade não come. Então, isso que é importante. Então, se o agricultor sair do campo e for para a cidade, vai ser mais uma pessoa que vai precisar de comida. Então, a gente tem que cuidar muito isso. Não podemos abandonar nunca o agricultor. Tem que dar incentivo, tem que dar apoio. O que o Marcelo falou, que está à disposição, isso é muito importante, porque no momento que nós estamos vivendo, todos estão desmotivados.
Então vai precisar muito apoio, vai precisar muito diálogo para a pessoa se manter na profissão, porque não está sendo fácil. Mas com uma equipe dessas, todos trabalhando junto, e se Deus quiser, o governo federal tenha uma visão para ajudar a agricultura do nosso estado, porque o nosso estado que desbravou todo o país, É isso aí. nós não podemos esquecer que foi daqui que saíram os grandes produtores do Mato Grosso, do Paraná e do resto do país, saíram do estado do Rio Grande do Sul. Então esse estado é muito forte e as pessoas daqui são fortes. Então o prefeito de Júlio de Castilhos está muito feliz de participar do Campo Afora e preocupado com a agricultura. E se precisarem de nós, lá de Júlio de Castilhos, a gente está sempre à disposição. É uma cidade pequena, mas uma cidade bem acolhedora. Tá? Obrigado a todos e a gente tem prazer de te conhecer. A Giovana, que também foi que insistiu para nós ir, foi várias datas, vários convites, mas chegou o momento e nós estamos aqui para esse bate-papo aqui que foi muito proveito, de muita produtividade para todos nós aqui, essa troca de ideias. Antes de vocês errar até só 10 segundos para dizer assim, ó, que essa voz do Campo Afora, nós temos que manter, Bernardo, que esse Campo Afora foi criado, o programa um dia que eu vim gravar aqui no Jornale, ela disse, tem que ser influenciador lá, mas falar sozinho, tinha que criar tipo um debate esportivo. E aí criou, e peço para vocês, que vocês com certeza vão ajudar, não precisava nem pedir, mas pedir que vocês indiquem mais pessoas para vir. Vamos tentar manter esse programa, que nós vamos ter cada vez mais voz, né, Tess? E certeza. agradecer a vocês que veio substituir o Rosado aqui, né? Então, obrigado. Aí você faz o encerramento aí. Vamos ver se a gente faz um Campo Afora na Expojuc, se tiver Expojuc esse ano lá. Com certeza, Exatamente, com certeza. exatamente. É. Agradeço Boa ideia. então, né, a presença de todos aí, desejando uma boa recuperação, né, a partir de agora, e até o próximo Campo Afora. Campo Afora Podcast. Oferecimento Grupo Spray Solutions. Startup voltada para o agronegócio. Presta consultoria e desenvolve inovação na área de tecnologia de aplicação. Multirural Agrocerealista Ferigolo. Benefícios em todos os campos. Oneide Bombas Injetoras, autorizada Bosch Diesel Center.